Minhas saudações a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Hoje com o tema Formação da Personalidade. Personalidade é um padrão de traços relativamente permanentes e características únicas que dão consistência e individualidade ao comportamento de uma pessoa. Traços são aqueles elementos que contribuem para as diferenças individuais no comportamento. Coisas que, às vezes, chamamos de criatividade, honestidade, vaidade e por aí vai. Mas, em cada pessoa, os traços se manifestam e se organizam de modo particular. Cada pessoa tem uma personalidade única. Além dos traços, temos as características que são qualidades como temperamento, inteligência e psique, que também variam entre as pessoas. As principais etapas da vida humana são infância, adolescência, fase adulta e velhice. Inicialmente, vale dizer que a concepção do futuro bebê costuma sofrer influências determinantes muito antes da união e até mesmo antes dos pais se conhecerem. Interesses sociopolíticos, financeiros, éticos e religiosos podem ter grande influência no campo simbólico, preparatório para a concepção do bebê, que posteriormente desempenharão papéis importantes na formação da sua identidade. Cláudio Sinotti, terapeuta junguiano, no livro Espelhos da Alma, lá no capítulo 3, nos diz que cada etapa da vida apresenta desafios peculiares e, à medida que o corpo se estrutura e se transforma com as características específicas que definem cada fase, a psique participa ativamente de uma jornada aproveitando cada uma delas. O desenvolvimento humano é um processo de muitas mudanças, pois a vida é dinâmica. Essas etapas, porém, são vividas por cada pessoa dentro do seu ciclo de vida individual e coletivo. Embora estas tenham uma divisão, como falamos, podem se misturar ou ser diferentes no aspecto cronológico de cada um. De maneira geral, a personalidade é percebida como um conjunto dinâmico, organizada e exclusivo de elementos que influenciam nosso raciocínio, nossa motivação e nosso comportamento em várias situações. Jung diz no livro Desenvolvimento da Personalidade que a personalidade se desenvolve no decorrer da vida, a partir de germes, de princípios, de embriões, cuja interpretação é difícil ou até impossível. Somente pela nossa ação é que se torna manifesto quem somos de verdade. De início, não sabemos o que está contido em nós, que feitos sublimes, ou que crimes, que espécie de bem ou mal. Personalidade, para Jung, é o conjunto de características psíquicas e modos de ser que formam um conjunto de particularidades do caráter e das atitudes. Ela se desenvolve durante a reencarnação, pela vivência dos automatismos, bem como pelos caminhos e decisões e ações que tomamos. E em toda essa trajetória, a personalidade vai ganhando seus contornos, somando experiências e trazendo à consciência tudo o que está contido em nós.
Claudio Sinotti, no livro Espelhos da Alma, lá no capítulo 3, desenvolve somente as seguintes etapas da vida. Os desafios da infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. A adolescência. A fase da adolescência normalmente vai dos 12 aos 20 anos de idade. Outros dizem entre 12 e 18 anos. Fase adulta. A fase adulta tem início por volta dos 20 anos de idade. Na perspectiva espírita, possuímos vivências pretéritas que permanecem guardadas no inconsciente e cujos conteúdos são ponto de partida para o desenvolvimento da personalidade em cada existência. Como bem esclarece Joana de Ângeles no livro O Ser Consciente, lá no capítulo 1, dizendo: cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com os seus sinais tipificadores. Ao obter consciência de seu eu, cria fantasias e desejo de crescer e ser como aquele adulto que convive. Assim, nossas personalidades de reencarnações anteriores influenciam na construção e no desenvolvimento da personalidade atual. A benfeitora Joana, no livro Constelação Familiar, no capítulo 1, destaca a importância da constelação familiar, responsável pela estruturação do lar e criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento da personalidade, especialmente nessas fases iniciais da vida. Para os pais, assevera, o amadurecimento psicológico, mediante a consciência do dever na aquisição do trabalho digno, que confere segurança à prole, torna-se impositivo imediato, mesmo antes de ser assumido o compromisso familiar. Vivendo a predominância do egocentrismo, os pais devem auxiliar a perceber que o mundo não está a serviço da criança. Lembremos o que o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, lá no capítulo 156, assevera: a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Desse modo, em todas as fases da infância, os pais têm um papel importante: não deixar que a criança esqueça sua origem espiritual e divina. A grande tarefa é promover a construção da individualidade, pautada na identidade profunda do ser que somos e que possui alicerces importantes na infância. A vida proporciona uma verdadeira revolução após a infância, tanto que o período é também conhecido como crise da adolescência e que os estudiosos normalmente estabelecem como a fase vivida entre 12 e 18 anos para as mulheres e 14 e 20 anos para os homens. A adolescência é marcada por muitas transformações inesperadas. Um novo corpo surge, uma nova voz e diversos incômodos que trazem inquietações, incertezas. Muitos se sentem inseguros e incapazes de realizações, indecisos acerca de suas escolhas. Desejam liberdade e vivenciar novas experiências e desfrutar das inúmeras possibilidades que não têm como adolescente. Estando completa a reencarnação, as tendências e vocações do espírito tornam-se mais claras nessa etapa
Mas, ao mesmo tempo, surgem muitos questionamentos ao jovem, que às vezes luta contra si mesmo e contra o mundo. Vale lembrar que, na adolescência, o perispírito já está jungido ao corpo físico plenamente. As tendências e vocações do espírito reencarnado começam a aparecer com maior intensidade. Estando a estrutura física preparada, conteúdos psíquicos que permanecem inconscientes tornam-se habilitados para viver a consciência, habilitados para vir à consciência. Isso diz respeito tanto à sombra densa, que traz consigo os equívocos e vícios do passado, quanto às conquistas e qualidades do espírito. Costuma-se dizer que um grande mal ataca o ego e se chama TPM. E muito pior do que a ocasionada pelos hormônios é ter, poder e manter. E pensando bem, quanto de nossas vidas é direcionado a essa trilogia? Ter, poder e manter? Se pensamos na nossa identidade profunda, cabe nos questionar o que o nosso eu maior espera que possamos estar aptos a viver na fase adulta? Que características ou valores devemos desenvolver ou já ter desenvolvido nessa etapa para que efetivamente estejamos em sintonia com a nossa identidade? Como a personalidade pode desenvolver-se além da tirania do ter, poder e manter? TPM? E se pudermos resumir alguns dos desafios da personalidade na fase adulta, podemos citar: entrar em acordo com tudo que foi vivido no passado, tornar-se responsável pela própria biografia, saber dividir o espaço entre a busca externa do ego e a busca interna da alma, otorgando-se as condições de exercer o papel de educador de si mesmo. Na idade adulta, não podemos mais nos dar ao luxo de nos acreditarmos espectadores passivos, como se um filme passasse à nossa frente e fôssemos somente assistentes. Chega-se à etapa de envelhecimento, que é considerada por nossa cultura como a mais difícil, e é quase impossível ver o que se pode ter de bom nessa fase da vida. Os limites que o corpo apresenta, tais como a falta de vigor, as perdas e separações de pessoas queridas, que trazem ao psicológico de alguns idosos o interesse por isolar-se ou deprimir-se. Nesse momento, a vida pode ficar ainda mais pesada se não valorizar suas pequenas e grandes conquistas, se não superar a insegurança a fim de transmitir às novas gerações o seu saber. O que quase sempre o idoso não sabe é que seu mais valioso tesouro está guardado em seu íntimo, em suas histórias. E, apesar do tímido movimento que apresentam alguns idosos atualmente, seu olhar está para o passado que viveu e para as perdas que sofreu. Voltando à fase adulta, a benfeitora Joana, no livro Em Busca da Verdade, em seu capítulo 3, anota que, por falta de esforço, encontram-se indivíduos adultos vivendo o período arquetípico da infância, ou na idade avançada, ainda com as aspirações do adulto, quando o organismo já não dispõe das forças naturais para esse tipo de comportamento. Culturalmente, somos muito influenciados por ideais egóicos. A educação e a visão coletiva, de uma forma geral,
querem nos formar para sermos alguém no mundo. E isso vai sendo forjado desde a infância, quando a sombra do que os nossos pais não realizaram nos atormentam. A conquista da maturidade requer que aprendamos a canalizar de forma sábia a energia psíquica para saber dimensionar e priorizar as demandas externas e internas em sintonia com o processo de individuação, de autorrealização, para que a personalidade se desenvolva e estruture em sintonia com a identidade. Torna-se necessário dedicar uma atenção especial ao conhecimento de si mesmo. Por isso mesmo, a proposta psicológica de Joana de Ângeles para o desenvolvimento da personalidade nos recorda no livro Amor, Imbatível Amor, em seu capítulo 11, que o ser real, no entanto, está oculto pelo ego, pelos condicionamentos, pelos impositivos sociais, sob a máscara da personalidade. Todo o trabalho de desenvolvimento da personalidade deve voltar-se para a finalidade de nos encontrarmos com a identidade profunda que somos, o nosso ser legítimo, o que se torna ainda mais urgente para sairmos da fase adulta e nos adentrarmos pela etapa final da existência. Pois, como recorda Jung no livro Psicologia do Inconsciente, o que a juventude encontrou e precisa encontrar fora, o homem, no entardecer da vida, tem que encontrar dentro de si. Quando o desenvolvimento da personalidade estiver a serviço da alma, canalizando todos os esforços para a realização profunda do que somos em essência, certamente estabeleceremos uma nova revolução no mundo, na qual o ser humano viverá em profundidade e na plenitude de suas possibilidades. Por fim, vale dizer que todas as etapas da vida têm suas limitações, mas também têm beleza e prazer. Viver cada momento com a satisfação que a vida proporciona é um grande segredo para uma vida saudável. Mesmo com a consciência dos limites e dificuldades. Apesar do desprazer e da dor presentes em alguns momentos e em todas as etapas, na vida sempre há o que apreciar. Em que etapa você está? Qual é o encanto de sua vida hoje? O que pode valorizar em você? Qual a realização e satisfação de hoje? Ser capaz de valorizar e curtir as etapas podem ser um desafio, mas não é impossível. Se atentarmos nas conquistas e realizações de cada fase e para a pessoa que somos, ao invés de lamentarmos pelo que não temos ou ao que perdemos, certamente aproveitaremos melhor a vida. Assim, chegamos ao final de mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal do Gaeb no YouTube e acione o sininho para receber as notificações. Por fim, faça seu comentário no espaço que fica logo após a descrição deste vídeo. Fique em paz e até breve!